Notícias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Heberton Mendonça, no Top de 10 Segundos. Boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, 12 de setembro de 2018. São 12 horas e 27 minutos em Orizona. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM e você confere a partir de agora os seguintes destaques. Após idas e vindas, Haddad, enfim, é oficializado como candidato do PT ao Planalto. Em carta aos membros do partido, o ex-presidente Lula deu aval para a candidatura. Bolsonaro recebe alta da UTI e volta a se alimentar por via oral. Sebrae vai ao STF contra Ministério Público que cria a agência de museus. Brasil goleia El Salvador e Tite aprova desempenho em campo. Enem, candidatos devem ficar atentos às exigências para redação. Papa Francisco acolhe pedido de renúncia de bispo acusado de desviar 2 milhões em dízimo da Diocese de Formosa. Homem cai de trator e é atropelado pela máquina em Vianópolis. Encontrado o corpo de um homem no Rio Corumbá. Você confere ainda as principais notícias de Goiás, direto de Goiânia, com Libório Santos. Um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. A previsão do tempo para toda a nossa região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Bolsonaro recebe alta da UTI e volta a se alimentar por via oral. Jair Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, teve alta da unidade de terapia intensiva nesta terça-feira. A informação foi divulgada às 7 da noite pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bolsonaro segue agora para uma unidade de cuidados semi-intensivos. O boletim informa ainda que o candidato voltou a se alimentar por via oral, com uma dieta leve. Ele não apresentou náuseas ou vômitos e continua sem febre ou outros sinais de infecção. Bolsonaro ainda recebe medidas de prevenção de trombose venosa. O candidato foi vítima de um ataque à faca na última quinta-feira, durante um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele sofreu 4 lesões no intestino em decorrência da facada. O homem autor do ataque está preso no Presídio Federal de Segurança Máxima em Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal investiga o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Após idas e vindas, Haddad, enfim, é oficializado como candidato a presidente da República do PT. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi oficializado como candidato do PT na corrida presidencial deste ano. O nome do petista foi aprovado por unanimidade pela cúpula da legenda em reunião nesta terça-feira, em Curitiba. O ex-presidente Lula escreveu uma carta destinada à executiva nacional do PT em que dá o aval para a candidatura de Haddad. Fora da eleição, Lula também afirmou que é vítima de injustiça, mas ressaltou a importância da continuidade do projeto político do partido. A carta, lida pelo próprio Haddad, serviu para evitar qualquer resistência interna que pudesse haver dentro do partido contra o nome do ex-prefeito. Parte dos integrantes da legenda queria a prorrogação do prazo até 17 de setembro para anunciar oficialmente o candidato do PT. Com base na lei da ficha limpa, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do ex-presidente Lula no dia 1º de setembro e deu prazo de 10 dias para o Partido dos Trabalhadores indicar um substituto. Lula está preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ser condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. Reportagem Tiago Marcolini. Sebrae vai ao Supremo Tribunal Federal contra medida provisória que cria a agência de museus. A reportagem é de Yuri Hudson. O Sebrae vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para suspender a medida provisória que criou a Agência Brasileira de Museus. A MP do presidente Michel Temer tira mais de 200 milhões de reais do Sebrae para transferir à nova agência.
O presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos, contestou a MP. Para ele, a retirada de recursos apenas do Sebrae e a criação da agência por medida provisória não seguem o que determina a legislação. A Afife afirmou que é complacente com o tema, especialmente após a destruição do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e que o Sebrae está disposto a auxiliar, mas sem pagar essa conta sozinho. Você retirar esse recurso que está na área do domínio econômico para entregar para uma área que é de museus, que não tem afinidade com esse artigo, significa desvio de função. Aqui no caso, a relevância dos museus é importante, mas a urgência ela poderia deixar para um debate mais amplo no Congresso e não por medida provisória. O presidente do Sebrae questionou ainda o fato de grandes empresários e bancários serem sensíveis ao tema, mas que no fim das contas a maior contribuição tem sobrado para os micro e pequenos empresários. A Afife frisou ainda que o Sebrae está disposto a ajudar, realocando 100 milhões de reais do orçamento para auxiliar na gestão de museus, mas a contraproposta ainda não foi aceita. É importante, nós todos até nos oferecemos para ajudar num acordo de cooperação, mas na última hora falaram, não, o que nós queremos de vocês é só o dinheiro, sacar 210 milhões do nosso orçamento. E os outros? E aqueles todos que foram solidários, os bancos, as grandes empresas, ninguém paga nada? De acordo com o Sebrae, 200 milhões menos, que representa 6% do orçamento, pode reduzir em mais de 600 mil os atendimentos ao ano, significar menos de 137 mil negócios atendidos e 300 mil clientes a menos. De Brasília, Yuri Hudson. O Brasil goleou El Salvador ontem e o professor Tite aprovou o desempenho dos jogadores em campo. Mais detalhes com o repórter Felipe Esboril. A seleção brasileira entrou em campo na noite desta terça-feira em Washington, nos Estados Unidos, no segundo amistoso pós-Copa. El Salvador foi o adversário e 5-0 foi o resultado. Grande desempenho dos jogadores da seleção brasileira diante dos salvadorenhos. Os gols da partida foram marcados por Neymar, que fez o gol de número 59 com a camisa da seleção e disputou neste confronto a partida de número 92 com a camisa da seleção. Richarlison fez 2. Ele que saiu do América Mineiro, passou pelo Fluminense, brilhou no futebol inglês e agora chama a atenção no Everton da Inglaterra. Felipe Coutinho fez o 13º gol dele com a camisa da seleção. E por último, Marquinhos, o único utilizado 180 minutos por Tite. Os dois amistosos, tanto contra os Estados Unidos como contra El Salvador. Grande resultado para a seleção brasileira. O técnico Tite ficou contente com o que viu em campo. Foi uma retomada também de uma equipe que é alegre para jogar, que ela é agressiva para jogar e que ela produz e desempenha e toma iniciativa independentemente do nível técnico do adversário. Porque às vezes tu pode ficar moroso, às vezes tu pode ficar, deixa, aí daqui a pouco tu faz um gol só, tá bom? Não, ela tem o DNA do gol de vertical, de agredir, de pressionar o adversário, por vezes como foi hoje, para fechar constantemente pressão alta. A seleção brasileira ainda tem mais 4 amistosos deste ano de 2018. 2 já estão definidos para o mês que vem. Dia 12 de outubro tem a Arábia Saudita. Dia 16, o clássico contra a Argentina. Os 2 últimos compromissos do ano ainda não foram definidos. Felipe Esboril. Enem 2018. Candidatos devem ficar atentos às exigências para a redação. Confira a matéria direto da Rádio Nacional em Brasília. Parece que falta muito tempo para o Enem, mas quem deixar para estudar em cima da hora pode
pode não ter um bom desempenho. Isso porque a prova cobra conhecimentos nas áreas de exatas, humanas, além de redação. E só de falar nela, muitos estudantes já ficam apreensivos. A professora de língua portuguesa, Anne Cristina Barbosa, explica que para ir bem nas provas é preciso atender a uma série de critérios. Trabalhar com o domínio da norma padrão, a compreensão da proposta, a seleção e organização de informações para argumentação, o conhecimento dos elementos coesivos da língua, a elaboração da proposta de solução, né? Este ano, uma nova banca vai aplicar o exame. Mesmo com as mudanças, não estão previstas novidades no formato da redação. Quer se sair bem na prova? Então anote aí as dicas da professora Anne. Se preocupar em como lapidar bem a língua, como dominar bem os elementos para a norma culta, saber apropriar-se, colocar isso no papel, tomar bastante cuidado com a coerência, ter um fio condutor nessa coerência do argumento que ele defende. A aplicação das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias está prevista para o dia 4 de novembro. Já as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias serão aplicadas no dia 14 de novembro. A data para a divulgação do resultado ainda não foi definida pelo INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais da Eneira, órgão do Ministério da Educação que organiza o Enem. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer. Vamos agora para um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 12 de setembro de 2018. O Partido dos Trabalhadores, PT, anunciou ontem, terça-feira, que Fernando Haddad concorrerá à presidência da República pela legenda no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve o registro de candidatura rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o partido definir o substituto de Lula terminava ontem, terça-feira, às 7 horas da noite. Na chapa original, Haddad era o vice de Lula. Na nova formação, a candidata à vice-presidência será Manuela Dávila, do PCdoB. O anúncio foi feito em Curitiba. Lula está preso desde o dia 7 de abril, cumprindo pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso da Lava Jato, envolvendo o triplex em Guarujá, São Paulo. Na segunda-feira, dia 10, a defesa do ex-presidente havia recorrido ao Supremo Tribunal Federal para ampliar o prazo até o dia 17 de setembro. O recurso, entretanto, não chegou a ser analisado até ontem, terça-feira, e o partido acabou decidindo por anunciar a substituição de Lula por Fernando Haddad. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou ao blog que Fernando Haddad, candidato a vice, que foi anunciado ontem, terça-feira, dia 11, como cabeça de chapa do PT na disputa, entra fragilizado na eleição. Entre aspas, a intransigência do PT e a forma como ele foi apresentado pela cúpula no anúncio fraudulento que dizia que Lula seria candidato, faz com que entre fragilizado, disse o candidato. Ciro Gomes, que subiu 3 pontos na última pesquisa Datafolha e tem 13% das intenções de voto, afirmou que o PT o chamou para esse papelão. Eu não aceitei. Declarou sobre o convite para ser vice. Ex-governador do Paraná, Beto Richa, candidato ao Senado pelo PSDB, foi preso na manhã de ontem, terça-feira, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em Curitiba, no Paraná. Beto Richa é alvo de 2 operações. Uma realizada pelo Ministério Público do Paraná, pela qual foi preso, e outra da Polícia Federal, em uma nova fase da Lava Jato. Na 53ª etapa da Lava Jato, a casa de Beto Richa foi alvo de mandado de busca e apreensão. A defesa de Beto Richa informou, por meio de nota, que até agora não sabe qual a razão das ordens judiciais e ainda não teve acesso à investigação. Entre aspas, ele está muito bem, aguardando sereno, sempre se dispôs a prestar qualquer esclarecimento à Justiça e também ao GAECO. Não há razão para esse procedimento, inclusive, especialmente em período pré-eleitoral, afirmou a advogada do ex-governador, Antônia Lélia. Milhares de pessoas se reuniram ontem, terça-feira, dia 11, nas imediações de onde ficava localizada o World Trade Center, em Nova York, para prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, no 17º ano da tragédia. Houve cerimônias também em Washington, onde o prédio do Pentágono foi atacado naquele
daquele ano e no interior da Pensilvânia, onde caiu o 4º avião sequestrado pelos terroristas da Al-Qaeda. O presidente Donald Trump participou da cerimônia na Pensilvânia e disse que o país recordando o momento em que os Estados Unidos reagiram durante os ataques. Ele afirmou que os mortos se juntaram às fileiras imortais dos heróis americanos. Assumiram o controle de seu destino e mudaram o curso da história, acrescentou Trump. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana. Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Agora conexão direta com a capital do estado de Goiás para recebermos as principais notícias de hoje com o repórter Libório Santos. A cada 27 horas, uma drogaria ou farmácia aberta em Goiás. Só entre julho de 2017 e julho deste ano, 315 novos estabelecimentos do tipo abriram as portas no estado. Neste período, Goiânia ganhou mais 55 empresas do segmento, somando farmácias de grandes redes e drogarias de bairro independentes. O levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do estado de Goiás se conforma. R$ 4,97. Esse é o preço do litro da gasolina em muitos dos postos aqui de Goiânia. O etanol chegou a R$ 2,97 o litro. Os reajustes de preço dos combustíveis assustaram e revoltaram os consumidores. Segundo o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, a Petrobras é a culpada pela alta dos combustíveis. Times goianos em fase boa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite passada, o Vila Nova de virada derrotou o CSA por 2-1, que é o vice-líder. Na classificação geral, o Atlético Goianiense é o terceiro colocado, o Vila é o quarto e o Goiás é o quinto. No próximo sábado tem clássico goiano. Goiás e Atlético se enfrentam. O Sescop Goiás publicou edital para o seu novo processo seletivo e abriu inscrições para vagas de cadastro de reserva em 9 cargos diferentes. São 8 de nível superior com salário mais de R$ 4.500 para nível médio, a cargo de técnico de operações com remuneração acima de R$ 2.000, além de outros benefícios. Mais informações e inscrições no site do Sistema OCB Sescop Goiás. O número de trabalhadores com mais de 60 anos no mercado de trabalho cresceu no estado de Goiás. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre deste ano, houve redução de 1,5% na taxa de desocupação dessa taxa em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O índice de desocupação de pessoas acima de 60 anos saiu de 4% no segundo trimestre de 2017 para 2,5% no mesmo período deste ano. Focado no eleitorado feminino, o candidato ao governo de Goiás pelo DEM, Ronaldo Caiado, realiza no próximo sábado o Unidas para Mudar Goiás. O evento que acontece aqui na capital será comandado pela esposa do senador. O objetivo do encontro é discutir o aumento do número de feminicídios do estado e encontrar soluções e políticas públicas que protejam as mulheres. Só em Goiânia o índice de crimes dessa natureza registrou um crescimento 6 vezes superior se comparado aos números do mesmo período de 2017. Muito se fala em preservação ambiental e o nosso Rio Araguaia é um dos principais pontos turísticos do estado. Mas somente durante a última temporada, a prefeitura de Aruanã recolheu 172 toneladas de lixo deixado pelos turistas nas praias. Continua o debate nacional em torno da utilização de produtos agrotóxicos. A agricultura é uma das principais bases da economia nacional e um dos principais produtos de exportação. Mas nos últimos anos surgiu uma polêmica em torno da utilização desses produtos considerados essenciais, já que o país é de clima tropical, o que propicia o ataque de doenças nas lavouras. O presidente em exercício da FAEG, Bartolomeu Braz, diz que é necessária a modernização da lei vigente. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Cansado de ter dor de cabeça com lava-jatos? Então você precisa levar o seu veículo no lugar certo.
O Lava Jato Cinelândia está prontinho para atender você, com profissionais altamente qualificados e preparados para lavar o seu veículo. Basta ligar no 649-9994-6085 ou então no 649-8165-3771 e nós buscamos o seu veículo na sua residência para você não ter dor de cabeça. E na sexta lavada geral, a 7ª sai de graça. Lava Jato Cinelândia, lavando bem para servir sempre. Vamos agora para a previsão do tempo para toda a nossa região. E agora, o tempo e a temperatura. A temperatura varia entre 11 e 41 graus, mas apesar do possível clima elevado na região centro-oeste do país, a umidade relativa do ar chega a 95% nesta quarta-feira. A capital do país é a única a ter a máxima baixa com 13 graus. Já o noroeste do Mato Grosso fica parcialmente nublado a nublado com possíveis chuvas em áreas isoladas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Brandão, o tempo e a temperatura. 12 horas 47 minutos em Orizona. Vamos ficar sabendo da cotação dos principais produtos agropecuários nesta quarta-feira. A cotação da do boi gordo começou a quarta-feira com alta de 0,85% no preço e o produto é negociado a R$ 148,90 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 135. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 127. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 147,50 à vista. O preço do quilo do frango congelado subiu 1,27% e o produto é vendido a R$ 4,00 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado também teve aumento de 0,75%. E a mercadoria é comercializada a R$ 4,04. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial registrou aumento de 2,14% e o produto é negociado a R$ 5,74. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo continuou o mesmo e a mercadoria ainda é vendida a R$ 3,73. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,35. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Papa Francisco acolhe pedido de renúncia de bispo acusado de desviar R$ 2 milhões em dízimos da Diocese de Formosa. Anúncio foi publicado em Boletim do Vaticano e foi divulgado pela CNBB. Dom José Ronaldo e 5 padres estão respondendo a processo sobre o desvio de dinheiro da Igreja Católica. O Papa Francisco acolheu nesta quarta-feira um pedido de renúncia de Dom José Ronaldo, acusado de desviar, junto com outros 5 padres, R$ 2 milhões em dízimos da Diocese de Formosa no entorno do Distrito Federal. O anúncio foi publicado pelo Vaticano e divulgado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, na semana em que ocorreu a primeira audiência de instrução do julgamento dos religiosos. O anúncio foi publicado nesta madrugada numa espécie de diário oficial do Vaticano. O comunicado nomeia como bispo responsável pela Diocese de Formosa Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba, que já havia sido nomeado interventor, depois que foi preso no último dia 19 de março durante a Operação Caifás, deflagrada pelo Ministério Público Estadual de Goiás. Homem cai de trator e é atropelado por máquina em Vianópolis. A máquina apresentou problemas no freio, o condutor caiu e acabou sendo atropelado. Segundo informações, o Corpo de Bombeiro socorreu o homem de aproximadamente 50 anos que sofreu um acidente com um trator.
A máquina apresentou problemas no freio, o condutor caiu e acabou sendo atropelado pelo trator. O condutor apresentou lesão grave na região do tórax e foi levado de helicóptero até o Hospital de Urgência de Goiânia para realizar cirurgias. O socorro aéreo foi acionado, pois a vítima estava perdendo os sinais vitais. Encontrado o corpo de um homem no rio Corumbá. O Corpo de Bombeiros de Caldas Novas e também de Itumbiara foram acionados para realizar buscas submersas, objetivando encontrar vítima de afogamento no rio Corumbá, em Orizona. As buscas terminaram quando o corpo apareceu flutuando na superfície 2 dias depois de iniciadas as buscas. A vítima ainda não foi identificada, mas há suspeitas de que seja um homem que residia em Goiânia e que tem parentes em Pires do Rio. E começa amanhã as festividades do aniversário de Orizona. Orizona, que no dia 15 de setembro está completando 168 anos. E para comemorar o aniversário, teremos também o 2º Festival da Cachaça e também o 2º Festival Gastronômico. Na quinta-feira, teremos show ali no estádio Dom Antônio Ribeiro de Oliveira com a dupla Derek e Eduardo. Na sexta-feira, dia 14, o show é de Breno Silva. No sábado, nós teremos o Gabriel Abreu fazendo a festividade. O Gabriel Abreu, ele é filho do Renato, da dupla Renato e Rafael. E fechando o domingo, som automotivo. Som automotivo lá no estádio Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Teremos também atrações artísticas aqui da cidade. Você que quer apresentar, você que quer mostrar o seu talento, pode procurar o Daniel Hipólito lá na prefeitura e você terá também a oportunidade de demonstrar o seu talento artístico. Fica aí então a dica para quem queira estar participando dessas festividades do aniversário de Orizona. E o Festival da Cachaça, nós também teremos um workshop amanhã falando sobre a boa pinga aqui da cidade de Orizona. Um evento realizado pela Associação dos Fabricantes de Pinga e pelo SEBRAE, Prefeitura Municipal. Para contar tudo sobre este evento, estará presente aqui conosco amanhã o Fernando Fonseca. O Fernando, que é um dos organizadores, e vai contar como será esse dia. Documentos perdidos. A Maria, ela ligou pra gente aqui na produção do Jornal Orizona agora há pouco, e o marido dela, o José Divino Pereira, perdeu todos os documentos que estavam dentro de uma carteira. A carteira, inclusive, continha algum valor em dinheiro. Ele acredita que perdeu lá no centro de Orizona, perto do Pit Dog do Bibi, naquelas imediações. Quem encontrou a carteira do José Divino Pereira com todos os documentos, favor deixar aqui na Rádio Orizona FM ou ligar para a esposa dele, a Maria, no telefone 99962-3343. Repetindo, 99962-3343. Nós ficamos por aqui. Excelente tarde a todos e até amanhã. Estaremos de volta amanhã, uma excelente tarde a todos vocês. Obrigado pela audiência. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro.